A manipulação, pessoal. É como aquele famoso ditado: para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. A pessoa que manipula quer te levar para onde ela bem entende, te controlando pelas beiradas. E a Bíblia, como um bom livro de sabedoria, está cheio de histórias que nos alertam sobre as ciladas da manipulação e suas consequências. Manipular vai contra tudo o que Deus nos ensinou sobre honestidade e sinceridade. Deus preza pela clareza, pela retidão, e a manipulação é o oposto disso. A Bíblia é muito clara. Gente, temos que agir com sinceridade e honestidade em tudo na vida, principalmente nos nossos relacionamentos. Uma das primeiras histórias de manipulação que a gente vê na Bíblia é a de Jacó e Esaú, dois irmãos cheios de intrigas. Jacó, com a ajudinha da mãe, Rebeca, arma um plano para passar a perna no pai, Isaque, que já estava velhinho e cego. O objetivo? Conseguir a bênção que era para ser de Esaú, o primogênito. Imagina a cena. Jacó se veste com as roupas do irmão, coloca até pele de cabrito nos braços para imitar os pelos de Esaú e engana o próprio pai. Isaque, coitado, cai direitinho na lábia do filho e abençoa o Jacó no lugar do Esaú. Quando Esaú descobre a armação, fica furioso e jura se vingar matando Jacó, que para escapar da fúria do irmão tem que sair correndo e se esconder. Essa história é um exemplo clássico de como a manipulação pode acabar com qualquer relação familiar, causando um estrago enorme na vida de todo mundo. Lá no livro de Juízes, capítulo 16, tem a história de Dalila e Sansão, que mostra bem a força da manipulação. Dalila, que era uma moça sedutora, é paga pelos filisteus, inimigos do povo de Sansão, para descobrir o segredo da força descomunal dele. Usando de artimanhas e se fazendo de apaixonada, Dalila começa a manipular Sansão, mexendo com os sentimentos dele. Coitado! Cego de amor, ele acaba revelando seu ponto fraco, seus cabelos compridos que nunca tinham sido cortados. E o que Dalila faz? Espera Sansão dormir e corta as madeixas do amado, entregando-o nas mãos dos filisteus. Resultado: Sansão é capturado, torturado e morto. Triste, né? Essa história é um alerta para a gente tomar cuidado com as intenções das pessoas e não se deixar levar por falsas promessas. Devemos buscar sempre a verdade e a transparência nos relacionamentos. Provérbios 12:22 é bem direto. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se alegra com os que são honestos. Esse versículo é um recado para a gente entender que Deus valoriza a honestidade e a integridade acima de tudo. A manipulação, que se alimenta de mentiras e enganos, é como um vírus que contamina as relações. Quando somos honestos, as pessoas confiam na gente, se sentem seguras ao nosso lado. É como diz o ditado: quem não deve, não teme. A honestidade é a base da confiança, que é fundamental para qualquer relação saudável, seja entre amigos, familiares ou até mesmo colegas de trabalho. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus coloca o dedo na ferida ao falar sobre a hipocrisia. Ele compara os hipócritas a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. A hipocrisia é como um lobo em pele de cordeiro, um jeito de enganar os outros com uma imagem falsa. Jesus condena essa atitude e pede para que seus seguidores sejam sinceros e verdadeiros em tudo o que fazem. A manipulação se disfarça de boas intenções, mas por trás dela existe um desejo egoísta de controlar e se aproveitar dos outros. É por isso que Jesus nos convida a viver de forma autêntica, sem máscaras, deixando a verdade brilhar em nossos corações. As histórias da Bíblia são um alerta para as consequências da manipulação. De Jacó e Esaú a Dalila e Sansão,
vemos como a manipulação pode destruir laços familiares, amizades e levar ao sofrimento. E não pense que os manipuladores saem impunes. Em várias passagens bíblicas, eles acabam sofrendo as consequências de seus atos. O próprio Jacó, por exemplo, é enganado pelo sogro, Labão, e passa anos trabalhando para ele como forma de pagar pelo erro que cometeu. A manipulação é como um veneno que contamina a confiança, ingrediente fundamental para um relacionamento saudável. Quando somos manipulados, perdemos a capacidade de confiar nos outros e em nós mesmos. A Bíblia nos ensina que a integridade é o caminho para viver em paz. A Bíblia não cansa de repetir: a sinceridade e a transparência são como joias preciosas aos olhos de Deus. Ser sincero é um reflexo do caráter de Deus, que é a própria verdade. No Salmo 51:6, Davi pede a Deus: Tu queres a verdade no íntimo, ensina-me a sabedoria no fundo do meu coração. A manipulação é o oposto da verdade, é um caminho de enganos e falsidade. O apóstolo Paulo também fala da importância de sermos sinceros em suas cartas. Em 2 Coríntios 8:21, ele escreve: Procuramos agir de modo honesto, não apenas diante do Senhor, mas também diante dos homens. Buscar a sinceridade e a transparência em tudo o que fazemos é essencial para agradar a Deus e viver em paz. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas íntegras e honestas que servem de inspiração para nós. José, filho de Jacó, é um exemplo de resistência. Ele se recusa a atrair a confiança do patrão, Potifar, mesmo tentado pela esposa dele. Daniel, mesmo correndo o risco de ser jogado na cova dos leões, mantém sua fé e integridade inabaláveis. Ruth, que mulher de fibra! Permanece fiel à sua sogra Noemi e ao Deus de Israel, mesmo após a morte do marido. Essas histórias nos mostram que a honestidade e a integridade são virtudes que Deus valoriza e recompensa. Viver com integridade pode não ser fácil, mas a Bíblia nos lembra que Deus está sempre ao nosso lado, nos dando força para permanecermos fiéis aos seus ensinamentos. A manipulação é como um vírus que entra sorrateiramente nos relacionamentos e os destrói de dentro para fora. Quando somos manipulados, a confiança se esvai, deixando feridas profundas e difíceis de curar. A manipulação cria um ambiente de desconfiança e insegurança onde o medo e a dúvida reinam. Isso pode levar ao isolamento, à solidão e à ruptura de laços que antes eram fortes e saudáveis. Quem é vítima de manipulação pode se sentir usado, traído, com a autoestima abalada. As consequências da manipulação vão além do emocional, podendo levar a decisões erradas e à perda de oportunidades. A Bíblia nos ensina que a integridade é a base para construirmos relações sólidas e duradouras. As histórias e ensinamentos da Bíblia nos mostram a importância de viver com integridade, honestidade e respeito ao próximo. Jacó e Esaú, Dalila e Sansão, e as palavras sábias de Jesus são lições valiosas sobre os perigos da manipulação e a importância de trilharmos um caminho de retidão. Viver com integridade é a chave para construirmos relações saudáveis, baseadas na confiança, no diálogo e no amor verdadeiro. Deus valoriza a verdade acima de tudo e espera que nós, seus filhos, sigamos seus passos. Ser honesto é uma forma de demonstrar nossa fé e compromisso com Deus. Ao seguirmos os ensinamentos bíblicos, construímos um mundo mais justo, onde a confiança e o respeito mútuo prevalecem. Lembre-se, a honestidade é o melhor caminho, sempre.